Agora, uma coisa interessante é o seguinte, espectro, classifiquei. Quantos desses, qual é a porcentagem que vai ser funcional e a porcentagem que vai ser dependente? Você consegue dar uma ideia para a gente com o tratamento? Eu não conheço essa estatística de porcentagem. Acho que você tem que separar de cara aqueles que são leves, que estão se manifestando como leves. Eu acho que um bom tratamento dos leves... Um bom tratamento consegue fazer ele ser funcional. Mas só que desde criança, né? Porque, por exemplo, a pessoa não fez nenhum tratamento, é muito inteligente e tal, mas, por exemplo, é inflexível. Então, ele não vai tolerar algumas coisas, um barulho no local, pode xingar alguém. Estão aqui conversando e cai um barulho ali, sem querer, um funcionário que está trabalhando para derrubou e você é um autista, é mais fácil de xingar. Né? E normalmente a gente vai ficar com dó do cara que derrubou. Ele não teve culpa e ainda... É complicado. Ele já está arrependido, né? De ter feito o barulho que atrapalhou a filmagem. E a pessoa com TEA às vezes tem muita dificuldade para isso. Então, às vezes fica difícil para trabalhar em lugar que tem público. Então, às vezes vão ser funcionais, em média, por exemplo. Eu tive um pai de paciente que ele falava, eu sou igualzinho ao meu filho. E o cara se deu bem na vida porque ele entrou em não vou falar muito dele, porque senão alguém conhece. Sim. Mas ele estava indo bem. Mas ele casou com uma mulher típica e eles dois juntando, ela ajudou bastante. Eu falei, pô, mas você olha bem no meu olho, assim. Por que você acha que você era? Eu falei, eu olho porque eu treinei olhar no olho. Para mim era muito difícil olhar no olho. Me incomoda até. Eu falei, mas eu contei uma piada, que às vezes brincando eu vou tentando pegar as coisas. E você riu. Ele falou, eu não entendi nada da piada. É que eu vi que a minha esposa riu, eu também. Então, ele falou, eu fui me adaptando à vida. Ou seja, uma pessoa inteligente, ele não melhorou algumas coisas, mas socialmente... Ele conseguiu se equilibrar socialmente, né? Eu lembro um caso, eu acho que foi do Fantástico, que falou sobre o TEA, e o cara, e a esposa do cara falava, ó, eu amo você, ele virou, o que é pra eu falar pra você, que eu te amo também? Tá bom, eu te amo. Porque ele não conseguia entender o sentido daquilo, né? Enfim, ele conseguiu se adaptar socialmente, né? E às vezes a pessoa com TEA, ela até tem uma necessidade de falar ela ou ele que te ama muito para ela ouvir a resposta que você também ama. Ela espera que se você não falar, a pessoa fica descontrolada. Fala, como? Você não... Aí eu conheço uma pessoa que ela fala pro irmão, te amo, meu irmão. E ele fala, obrigado. Obrigado, valeu. Ela fica super brava, porque o irmão fez de propósito. Isso daí, na verdade, para chatear, né? Porque o irmão sabe que ela queria a mesma resposta. E ele falou, obrigado. Bom, mudou muita coisa de uns 20 anos para cá, né? Quais foram os principais avanços que você acha na sociedade que o TEA conseguiu conquistar? Porque se a gente olhar para trás, na nossa época, o TEA que não se dava bem na escola ia para uma escola especial ou não ia para a escola. Ou seja, ele tinha uma vida muito isolada e hoje as coisas mudaram aí de, sei lá, 10, 20 anos para trás. Eu não acompanhei isso. Quais foram os principais avanços, você acha, que o TEA conseguiu na sociedade? Uma das coisas dentro da família, tinha pessoa que tinha até vergonha de ter um filho diferente e nem expunha o filho. Isso aí, não só com TEA, mas com paralisia cerebral, tudo. Acho que a sociedade, divulgando mais, permitiu que as pessoas ponham essas pessoas na sociedade e isso é bom para eles. Eu acho que dentro da família é isso. A família identificar, estimular, esse avanço é grande, porque eles melhoram muito e muitos vão ficar funcionais, apesar de não ter se dado claro de quantos vão ser, ou pelo menos eu não estou lembrando agora, muita gente consegue ter uma vida funcional, casar, ter filho nos casos leves, e constituir família. Esses são avanços que acho que o primeiro avanço foi o diagnóstico, né, que você falou, né? Tinha 1 para 150, hoje para 1 para 36, né? Tem uma pesquisa interessante, vocês devem conhecer o eye tracking. O eye tracking é um jeito de avaliar para onde o indivíduo está olhando e ajuda. A gente não usa para fazer diagnóstico, mas tem muita pesquisa mostrando
que precocemente as pessoas que vão desenvolver TEA já têm dificuldade de olhar nesse triângulo que a gente tem entre sobrancelha, nariz e a boca um pouco menos, mas que você vê as fisionomias das pessoas. Eu acho que é um instrumento que cada vez mais vai ser usado em paralelo, mas toma cuidado que ele não é usado para diagnóstico, não tem indicação de fazer para diagnóstico, mas é uma coisa que está caminhando, já tem nos últimos 10 anos muito estudo com eye tracking, e você está vendo um filme e tal, e tem jeito de ver onde você está olhando na pessoa que está passando no filme. Olha só que interessante. Isso é uma coisa importante. Acho que as terapias e mostrar as evidências dessas terapias em estudos foi um avanço grande, mas precisaria ter mais. Faltam ainda estudos para mostrar melhor esses resultados e outros métodos, como eu citei o Jasper agora há pouco. Mas isso foi um grande avanço também. A parte genética teve um grande avanço, porque quando você pede o exame genético, e é um problema, porque o convênio, de modo geral, não cobra, ele só cobra em 4 situações os exames: se tiver cabeça muito grande, macrocrania, ou muito pequena, microcrania, ou deficiência intelectual, ou epilepsia. E se não tiver um desses fatores, não cobra o exame genético. E com o exame genético, do ponto de vista para o paciente, tirando aqueles que você consegue fazer um prognóstico melhor com uma determinada mutação, por exemplo, tem uma doença que chama alteração do SHANK3, ela tem parece muito com TEA, mas tem toda uma evolução complicada. Então o gene do PTEN, que é um que dá cabeça grande, você é autossômica dominante, você começa a procurar tumores nos familiares, etc. E no próprio paciente você segue. Mas de modo geral, nem para prognóstico você consegue mudar muito. Então, eu pessoalmente acho que se puder fazer o teste genético deve ser feito com a expectativa, que a chance de achar alguma coisa é menos que 30%, e que se achar não vai mudar muito. O que é feito hoje, em primeiro mundo, você pega e faz minicérebro. Então você pega a partir de pode ser até do dente, ou de alguma parte do corpo, você faz um minicérebro e faz uma cultura, e vai estudando as sinapses e tentando pôr medicação naquela mutação. Do ponto de vista prático, a gente não tem ainda uma dessa. Há uns 10 anos teve uma pesquisa da USP aqui em São Paulo, que teve uma mutação X numa criança e no minicérebro melhorou com a erva de São João. Aquela mutação, não é qualquer mutação. Mas foi dada a erva de São João para o paciente e não mudou nada. Então, uma coisa é melhorar in vitro. Exatamente. E outra coisa é melhorar no paciente, porque isso é que quem tem filhos com TEA tem que tomar cuidado com essas pesquisas, porque tem muita pesquisa aí que é feito in vitro ou em animal e que o pessoal quer jogar para pessoas. O próprio canabidiol não tem uma evidência ainda que seria bom para o TEA, não tem uma evidência. O trabalho que tem duplo cego randomizado, tem um trabalho forte correndo que não tem o resultado, mas o trabalho randomizado e duplo cego, para quem é leigo, não sabe, randomizado e duplo cego é quando cada paciente que chega, se ele quiser participar da pesquisa, ele não fica sabendo se ele tomou ou não se ele tomou o placebo, que é a farinha, ou se ele tomou o remédio, no caso o filho. E eu também que receito, também só sorteio o número lá para ser um ou outro. Quem vai avaliar também depois daí 3 meses ou 1 ano, sei lá, também sabendo, ninguém sabe, né? Depois dá. Isso que é duplo cego randomizado, que é o trabalho científico mais correto. O único que tem bem feito em canabidiol para a TEA não mostrou um resultado satisfatório. Não teve grandes diferenças. Ou seja, o canabidiol, às vezes você usa, porque em casos excepcionais, que você tentou usar a medicação normal para uma criança agressiva, as que existem. Para tratar sintoma, né? E aí não está dando certo, você excluiu as outras, você pode tentar o canabidiol, mas não é um remédio que é para dar para todo mundo que tem TEA, como tem sido feito. Não é a bala de prata, né? Então precisa tomar cuidado. A gente usa muito em epilepsia, principalmente algumas epilepsias, mas e na criança com TEA não é uma rotina ser usado, pode ser usado em casos esporádicos. A medicina canabidioide foi sendo desenvolvida e hoje tem gente que só faz isso na vida e quer dar para tudo, né? Para unha encravada. Tem que tomar cuidado, não é um remédio barato, você nem sabe se tiver mistura com THC, se
se vai prejudicar ou não aquela pessoa. Até para adquirir o remédio é difícil, né? Aqui no Brasil não é barato. Fácil. Agora... Mas tem outros, tá? Assim, fora esses, ozonioterapia, tem um monte de coisa que sai trabalho. Você usar alguma coisa que não tem evidência científica. Então tem que tomar cuidado, porque quando você tem um filho com problema, você vai lá e... vamos dar isso. O próprio ômega 3 não tem evidência científica. A nossa preocupação quando o paciente toma um medicamento ou algum tratamento que não tem evidência científica, a nossa preocupação, porque muitos pacientes falam assim, mal não faz, só que não existe evidência disso, e a nossa preocupação é justamente esse, de repente o tratamento fazer mal, ou seja, piorar o paciente. Essa é a nossa preocupação. Escola. Hoje, salvo engano, o TEA ele tem direito a estudar na escola que ele quiser. Né? Você acha que as escolas estão se adaptando melhor ao longo do tempo? Você acha que uma escola específica para o TEA é importante? Como é que é? O que você pensa a respeito disso? Eu acredito que o ideal é uma escola normal que faça uma adaptação. A adaptação vem melhorando, mas está longe de ser ideal. As escolas, não tem uma escola que vai ser bom para todo mundo, e muda o coordenador, às vezes muda tudo. Não tem uma escola ideal. Frequentemente, esses pequenos precisariam de um auxiliar na sala de aula, que a gente chama de AT, auxiliar terapêutico, para tentar agrupar ele junto com os outros, controlar um momento de birra maior. E aí eu vejo uma situação problemática, porque o governo pôs na lei que a escola é responsável por esse AT. Está fazendo caridade com o chapéu do outro, porque se você é uma escola muito grande, que tem muito dinheiro, mas e aquela escola pequena, que é a terceira geração? Às vezes você fica bancando esse AT. E é um AT específico, tem que ser por sala. Né? Por criança. Por criança. E aí que ajuda muito esse AT na sala para os pequenininhos. E os convênios, de modo geral, não cobrem o AT, porque é uma coisa de escola, e tem essa lei que é a escola que tem que repassar. Às vezes os pais falam, eu pago e pronto. Mas esse pai que fala que paga, daí 2 anos ele pode processar a escola e ele ganha tudo ainda com... Nossa, isso é um problema. É muito complicado para a escola. Então, algumas escolas aceitam, outras não aceitam. É uma grande barreira que tem esse negócio do AT na escola, que ajudaria muito, mas não é uma coisa que qualquer escola vai aceitar. Algumas aceitam, outras aceitam hoje, não vai aceitar o ano que vem, ou vice-versa. Esse AT é importante, a escola. Então, e a escola tem que ter uma visão de tentar pegar aquele menino que tem problema, e aí os maiores, quando já não tem mais AT, de tentar agrupar eles, porque a tendência é eles ficarem isolados, evitar o bullying, porque eles sofrem. Viu? Então, como eles não percebem que vamos lá, vem dançar no palco aqui que a gente vai ficar vendo. Na verdade, estão fazendo um super bullying com aquela pessoa descoordenada e a pessoa não está percebendo, está dançando lá na frente de todo mundo e sofrendo uma humilhação, né? Que depois ela vai perceber que estava sendo humilhada. A educação dos professores é importante, você acha? Seria importante de aprender a reconhecer, o que fazer. Teria que ter um programa de ensino especializado, que a gente chama PEI, porque alguns deles aprendem muito mais com coisas concretas. Tem alguns que vão super bem de matemática, mas não aprendem a leitura direito. Então tem que adaptar para cada criança esse PEI. Se tiver TDAH, além do TEA, vai ter outro fator de distração e você tem que estar adaptado a isso. É difícil para a escola, né? Então, o ideal, eles vêm melhorando. Mas não tem uma situação ideal ainda, está longe de ser ideal. Porque, ou bem ou mal, você tendo alguém diferente na sala de aula é mais difícil para você levar. E nós não estamos tão preparados assim para isso.